Rapaz, Rica Perrone, André Rene, cara, Thiago Leifert e os demais comentaristas do Brasil. Eu tô gravando vídeo aqui atrás de vídeo aqui pros caras mostrar o que os caras estão falando aí, ó, porque a pipocada do Botafogo tá gigante. E a gente vai ver aqui nesse vídeo, depois que você der seu like aí, dá um positivinho pra cima e de você mandar o comentário, escreve aí o comentário também aí. Você acha que o Palmeiras vai ser campeão no jogo contra o Botafogo? Já ganha esse jogo aí, já é campeão? Ou você acha que tem que esperar um pouco mais até a penúltima rodada? Como é que você vê, como é que você entende esse final de Campeonato Brasileiro? Coloca pra gente aí como é que vai acabar o Brasileirão. Vamos ver o que é que mais um comentarista traz. Os comentaristas estão abismados com o poder de reação de Abel Ferreira e do Vertão. Aliás, não só eles, né? Acho que alguns de vocês, muitos de vocês também, né? Quando eu falava aqui que não tinha acabado, tinha gente que já viu aí, né? Mas vamos lá, vamos ver aí o que eles estão falando do Verdão. É insaciável. Pela primeira vez, o Palmeiras assume a liderança no campeonato. É uma coincidência que é na mesma rodada que isso aconteceu no ano passado, envolvendo os mesmos times. Mas não é uma coincidência que seja de novo o Palmeiras chegando para disputar o título. Não é nenhuma coincidência, né? Não é. Pegando... E não é o Botafogo também, que é um trabalho que vem sendo, está chegando sempre. Sim. Assim, todo mundo vai comparar, não tem como, mas para mim assim, não tem nada a ver o ano passado com esse ano, minha opinião. Ano passado, assim, foi algo atípico na história do futebol. Você pega aí campeonato de qualquer lugar do mundo, vai ser difícil achar uma história daquele jeito, um time que abre 14 pontos, entrega a pipoca, passa uma vergonha, vexame histórico, que foi o que aconteceu com o Botafogo. Isso aconteceu ano passado. Esse ano não. Esse ano é um campeonato normal. Tem duas grandes equipes que estão ali brigando ponto a ponto. O Palmeiras, é bom lembrar, já está focado no brasileiro, só no brasileiro há mais tempo. O Botafogo está junto com a Libertadores, isso desgasta alguns jogadores. Enfim, mentalmente, inclusive. Mentalmente, e aí faz parte, um perde. Isso acontece todo ano. Tem um time que perde, passa. Isso aí é do futebol, a gente não sabe o que vai acontecer aqui para frente. Mas, claro, de novo, falar desse Palmeiras que perde, é eliminado de Copa do Brasil, é eliminado de Libertadores, e aí vem jogador novo, vende a sua estrela Hendrick, já revela outro, e tá chegando mais uma vez. E, sim, já falar desse cara que tá na foto. Rafael Veiga, mais uma vez, reta final, esse cara é muito decisivo com essa camisa, quantos momentos maravilhosos sendo importantes com essa camisa. Ele e o Everton, né, cara? Também. Impressionante como no ano passado também o Everton foi importante. Antes de abrir o debate, eu queria mostrar as últimas... A gente tá vendo as imagens do jogo, né? A gente tá vendo as imagens do jogo e o Abel, ele deu uma entrevista que eu acho que ele foi muito feliz, reconhecendo que não foi uma grande exibição do Palmeiras, que eles foram para lá pensando em ganhar de 3-4 e tiveram de se contentar com uma vitória magra contra um time que não tinha mais nenhuma chance de ficar na elite do futebol brasileiro. E aí, abro aspas para o Abel, ele falou algo mais ou menos como que os grandes campeões têm que aprender a arrumar soluções, mesmo quando tática e tecnicamente você não é brilhante. Mas o Palmeiras é isso, cara. Ele dá um jeito de ganhar os jogos, mesmo quando ele não é brilhante, quando ele não tá bem tática e taticamente. Aliás, eu acho que é o resumo da era Abel. Se você pegar os 4 anos de era Abel, no qual o Palmeiras é o time mais vitorioso aqui do nosso futebol, 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, entre outros títulos. Em nenhum ano você fala, o Palmeiras é o mais brilhante, é o de futebol mais vistoso, é o que tem os melhores jogadores, mas ele é o mais vencedor, porque eu acho que isso diferencia o Palmeiras dos outros. Até quando o time não está bem, ele arruma uma solução para ganhar. Mas eu acho que é justamente isso, Rizek, o contraste entre as duas equipes. São 2 boas equipes com grandes elencos, mas o contraste está nisso. O Palmeiras sabe ser campeão. O Palmeiras se sente bem quando tem uma taça na frente dele, ele tem que buscar, quando tem um desafio pela frente. Uma equipe que já sabe como fazer isso. O Botafogo ainda não sabe. E o Botafogo se atrapalha quando isso acontece. É um time que ainda vê com receio o desafio grande de ter que vencer um rival, de ter que ir lá e botar as mãos na taça. E esse desequilíbrio é emocional nessa reta final, embora, sim, faz parte do futebol, são 2 equipes competindo, mas é um Botafogo que tem dado chance para uma desinteligência, um time que não está sendo inteligente emocionalmente, numa reta final em que precisava ser mais sereno. Acho que não tem comparação com o ano passado faltava inclusive elenco, acho que na reta final a gente percebeu que era um bom elenco, mas não era extraordinário, o elenco desse ano do Botafogo é muito melhor, tem um treinador que prepara bem a mentalidade dos jogadores, mas a gente percebe como deu para ver no jogo contra o Galo, como um desequilíbrio emocional no momento que não é necessário para o Botafogo, que só vai atrapalhar o Botafogo no Brasileirão e na Libertadores ele começa a aparecer. Por isso que eu acho que depende muito, essa semana é decisiva para o Botafogo, depende muito de como o Botafogo vai encarar, com que inteligência emocional vai encarar essa semana, se vai conseguir ser frio diante disso.
A gente vê um Palmeiras que fica muito feliz em ter que buscar lá o líder do campeonato e ter que entrar em campo, virar um resultado, mesmo sem fazer jogos espetaculares, que esse ano o Palmeiras não tem feito jogos espetaculares. Alguns jogos são bem abaixo e busca o resultado mesmo assim. Por isso que eu acho que essa fala do Abel ela é precisa para definir Exato. não só o ano, mas a trajetória dele. Mas olha só, no ano passado, para mim foi muito claro que foi emocional, a derrapada, o vexame, a amarelada, usem o adjetivo que quiser do Botafogo. Esse ano, claro que há um aspecto emocional, estou vendo um Botafogo ansioso, mas eu acho que há outras questões também que envolvem o Botafogo, talvez até maiores que o aspecto emocional. A gente concluiu aqui que o Palmeiras, até quando não joga bem, consegue vencer, certo? Dá um jeito de vencer. O Botafogo está me passando a impressão de que ele só consegue vencer quando joga bem. E estou vendo uma dificuldade tática, porque os últimos tropeços do Botafogo, eles são muito semelhantes ao que foi o jogo de sábado. A gente pode rodar as imagens do Botafogo. O Botafogo encarou Cuiabá, Galo no Independência, jogando com a menos desde 39 do primeiro tempo. E agora o Vitória. Peço que a gente rode os melhores momentos, né? São adversários que jogaram no campo de defesa e que obrigaram, e foi assim também contra o Criciúma no Maracanã, que obrigaram o Botafogo a arrumar soluções que ele não conseguiu ter. Então ele ficou com 70% de posse de bola, eu estou chutando o número, tá? Mas aproximadamente é isso desses 3 jogos. 500 mil cruzamentos na área. E ele teve uma dificuldade tática mesmo, de furar times que jogaram totalmente entrincheirados e ele não conseguiu mostrar o futebol que ele mostrou ao longo do ano. Assim, eu acho que tem uma dificuldade também do Botafogo de ter uma solução tática contra adversários que se entrincheiraram lá atrás e o Botafogo não mostrou essas soluções. O Rizek, eu trabalhei no jogo contra o Cuiabá, que teve muita dificuldade, mas a sensação que eu saí do jogo contra o Cuiabá, e eu acho que isso se repetiu no jogo contra o Vitória, é que o time tem recursos, mas aí eu sou obrigada a falar um pouco do aspecto individual. Tá faltando jogador para decidir, porque o time cria. O Arthur Jorge criou recursos, ele fez uma alteração no jogo contra o Cuiabá, que depois ele repete, né? Ele abre o Gregory pela ala, coloca mais um jogador por dentro, mas está faltando jogador para decidir. O Igor Jesus está sentindo, o Tiquinho sentiu também a pressão de ser o líder do campeonato, de brigar pelo título, e aí eu tenho que levar para o aspecto individual. Porque no jogo contra o Cuiabá isso ficou muito claro. Perdeu, cara. No primeiro tempo, o Cuiabá ainda teve algumas chances em contra-ataque. No segundo tempo, o Botafogo foi para cima, tinha 5 jogadores praticamente jogando na área. Não era um festival de chuveirinho, o time estava jogando bem. Mas, para mim, vendo o jogo do campo, o aspecto individual pesou. Os jogadores estão sentindo. Eles sentiram a pressão de ter que decidir o campeonato. Isso é emocional. E eu acho que isso também, mas eu acho que você tem que ter um lastro de decisões, que é o que o Palmeiras tem. Todo mundo está acostumado a decidir coisa ali no Palmeiras. Então, eu acho que isso está faltando. Assim, nossa, mas o futebol tem várias explicações táticas, a gente tem várias questões táticas para falar. Mas eu acho que eles estão sentindo individualmente a responsabilidade de ter que decidir. Porque contra esses times que jogam mais fechado, contra o Cuiabá especificamente, o Cuiabá adiantava um pouco mais a linha. Então, ele tentava a bola no entrelinhas, tinha os cruzamentos, ele colocou mais um jogador por dentro. Contra o Vitória, a mesma coisa. Contra o Criciúma também. E na hora da definição... ninguém conseguiu. Igual, bem parecido com o que aconteceu no ano passado, só que esse ano ele tem mais jogadores e ele tem mais recursos também. O ano passado dependia muito do Tiquinho. Então, quando o Tiquinho não estava bem, como aconteceu na reta final, o time esmoreceu. E defensivamente também. Esse ano não está mal defensivamente. Eu lembro que o ano passado tomava gol nos últimos minutos, né? Tava ali... Ano passado foi uma vergonha na reta final. Eu acho que não está na categoria vergonha. Não, fazia 13, tomava 4. É isso. Ano passado eu acho agora, que pra mim é isso, cara. Quanto o Vitória, a gente viu ali os melhores momentos, assim, criou várias chances. O goleiro pegou, a bola passava perto, não entrou. Teve essa questão que a Ana está falando. Claro que isso faz diferença, né? O que eu falei na abertura desse assunto? Rafael Veiga. Quantos gols decisivos o Rafael Veiga tem com essa camisa? Só com essa camisa. Das 51 participações em gols ele com o Estevão, 20 gols nos últimos 10 jogos. Só para falar desse recorte recente dele, tá? O cara que já decidiu o título, é Libertadores, é Supercopa, é Copa do Brasil. Então, realmente, isso aí pesa. Mas aí o Botafogo só vai conquistar isso jogando mais vezes. E aí foi um jogo que não tinha o Luiz Henrique, que eu já falei, né? A gente já até teve debates aqui. Quem que é mais importante, sabe? Gente, o Luiz Henrique, ele não tá muito acima do Savarino. Ele tá, assim, quilômetros do Savarino. O Savarino é um bom coadjuvante. É que ele vem sendo muito bom coadjuvante. Então ele aparece, faz gol. Só que quem decide, quem é o cara, quem bota medo na defesa adversária é o Luiz Henrique. Quando ele não tá em campo,
faz diferença. Foi Contra o a Cuiabá, questão do ele jogo de ontem. não jogou. Contra o Cuiabá, ele estava em campo, ele teve bola para decidir e não decidiu. Eu concordo com você. Eu acho que ele. Mas sem tá todo mundo ele, sentindo, Mas ele já mas decidiu eu acho várias que outras tá vezes, Não, né? não, o que eu quero concluir é o seguinte: eu acho que tá todo mundo absorvendo Também a acho, dificuldade, assim. Quando o cara não tá, quem tem que decidir não decide. Quando ele tá, ele também não decide. Então fica um meio que olhando pro outro, esperando que apareça a referência técnica em campo. Só que o fio tá virando. Né? O Botafogo era a equipe que jogava o melhor futebol e parecia ser o favorito para a final da Libertadores. Hoje as coisas se equilibram justamente por esse desequilíbrio emocional que vem desde a semana passada. Então, e aí as coisas passam a não funcionar no Brasileirão também e vai se acumulando. Querendo ou não, é uma equipe que não tem essa experiência para definir campeonato como o Palmeiras tem. Isso é verdade, acho que tudo isso pesa, só que em algum momento o Botafogo tem que passar essa barreira. De que maneira fazer isso? Eu acho que o time tem que entender esse peso enorme que vem, que é de gerações de um Botafogo que não conseguia prosperar e hoje chega nesse momento derradeiro, próximo de conseguir uma taça, mas é um time que tem que se sentir à vontade com isso. E aí é o trabalho do treinador. Como é que o treinador no vestiário vai transformar essa agonia, essa ansiedade, esse peso desconfortável em algo que o jogador quer viver? O jogador, nessa semana, ele tem que querer viver essa decisão contra o Palmeiras, querer viver o peso de mudar a história do Botafogo numa Libertadores. Não é fácil. Você tá nessa sua preleção, você tá Mas me... é Eu tô por aí. quase aqui aquecendo pra entrar em campo. Essa preleção. É uma preleção. Essa preleção, eu quase aqui levantei aqui. Vamos pro jogo. Mas é que tem fim de semana pra eu ficar Não, mas bem foi bonito isso. Você tem que... Cara, eu vou pro jogo. É porque tem uma coisa, a gente está comparando um time que é cabeça fria, que é o Palmeiras, com um time que está sendo coração quente, que é o Botafogo. Então, transforma esse coração quente numa emoção positiva, eu só vejo dessa maneira, tá? Pro Botafogo virar esse fio. O que eu só não acho, assim, justo, na minha opinião, é a gente ficar com essa história o resto da vida do Botafogo. O Botafogo pode perder, gente. No final das contas, olha ali o telão. 70 pontos. Uma vitória a mais pro Palmeiras. Sim, esse é o campeonato dos dois. Então eles estão iguais. A gente não pode contar só o último jogo toda hora. Porque o Botafogo, inclusive, já eliminou o Palmeiras da Libertadores. Não valia? Não tinha que ter cabeça? Não tinha que ter mental? No mata-mata? Jogar contra um Peñarol e meter 5-0 dentro de casa, não tem que ter cabeça, não tem que ter mental. O Botafogo já passou por várias situações esse ano. Clássicos, não tem que ter mental no clássico. Mas é diferente, o Botafogo né, ganhou. Conrado? Não, então, só vai ser Outra diferente pressão. quando perder. Quando o Palmeiras rateou nesse campeonato, não tinha esse papo. Isso é do futebol, gente. É claro que hoje vai ter cabeça se ganhar, se perder não vai ter cabeça. Eu acho que não é assim. Eu acho que é a temporada. Depois que eu tô falando. Quando o Luiz Henrique pega e atira uma garrafinha depois de um jogo que, cara... Mas ali são dois times que vão... E o Hulk? Cara. E o Hulk dando piti Porque por nada? Ele não tem... Mas ele tá sendo inteligente. Quem precisa virar o fio era o Galo. Ele mas sabia o que ele estava jogando. Acho que foi um debate, ele foi inteligente uma discussão pra caramba. ali de jogo. O Hulk foi inteligente pra caramba. A gente ele vai sabia. ver no jogo, na final, quem foi inteligente. Porque depende de como as duas equipes estão. ele não ficou fora do jogo contra o Galo. Digamos assim, lá atrás, quando o Botafogo é comprado, digamos assim, você oferece o seguinte... Digamos que o ano vai dar tudo errado pro Botafogo, ele vai perder a Libertadores e o Brasileiro, ele vai ser vice da Libertadores e vice-brasileiro. Aí vamos voltar no tempo e lá atrás você fala assim pro botafoguense quando ele foi comprado, você vai virar SAF, esquece, você não vai mais brigar contra o rebaixamento, você vai brigar na parte de cima. Você vai ser vice-campeão brasileiro, você vai para Libertadores, quase vai para Libertadores no primeiro ano, aí você vai ter 2 vice-brasileiros e vai chegar numa decisão de Libertadores. Eu acho que nem o mais otimista do torcedor imaginava que em tão pouco tempo o Botafogo estaria nesse cenário de disputar os principais títulos do continente. O problema é o enredo, é a ordem dos fatores, né? Você sentir o gosto da taça, assim, quase tocar nela e ver na reta final ela ir embora, como aconteceu no ano passado. E esse ano a gente não sabe ainda. O Botafogo só depende dele para ser campeão brasileiro. Agora, eu acho que é inegável que se você deixar um pouco de lado a derrapada do ano passado e o que pode ser esse ano, e quando você olha resultado, eu acho que o Botafogo está construindo uma história que nem o mais otimista imaginava lá atrás. Agora, o torcedor vai ficar muito triste se perder esse ano. Porque claro, mas óbvio que ele vai ficar. Agora, pensar como instituição, eu vejo o Botafogo crescendo. A gente está comparando o Botafogo com outro que está há muitos anos lá em cima, entendeu? Que foi pro inferno também, foi pra Série B, voltou, mas que está há muitos anos, mais do que o Botafogo, decidindo títulos. 10 anos. Palmeiras decidindo o título todos os anos. Todos os anos. Todos os anos. Todos 10 anos. anos. E trouxe da um Copa treinador, do Brasil de cara. 15 até 2025, Palmeiras disputou títulos
Todos os anos. Disputou assim, não é se inscreveu, não. Chegou junto em todos os anos. E trouxe um treinador extraordinário. Deu um pouco de sorte, porque não era o plano A do Palmeiras, que começou aquele ano com o Vanderlei Luxemburgo, aí foi buscar o treinador da LDU e foi parar o Miguel Ángel, e foi parar no Abel e trouxe o maior treinador da história do clube. Assim, mas assim, tem muita água para passar embaixo da ponte, né? É isso. Campeonato. Uns remam mais tranquilo, outros remam tudo atrapalhado, né? Tem água passando por baixo da ponte, mas tem uns que ficam mais confortáveis, tem outros que falam, ai meu Deus, essa água tá muito gelada, ai, nossa, tem uma pedra ali na minha frente, não consigo desviar. Tem umas que são a Ana Sátila. Então ali, ó, trabalhando o tempo inteiro. Tem outros só na Thaís. Por isso que eu digo assim, ó, em comum ao ano passado tem uma coisa. O Palmeiras de novo. Porque assim, é inexorável. O Palmeiras vai todo ano brigar por títulos com esse formato, né, com essa configuração. E eu queria mostrar para vocês como é que foi essa ultrapassagem. Porque se a gente for nos últimos 5 jogos, se a gente voltar no tempo, a gente vai lembrar que na 31ª rodada, o Palmeiras tropeçava, se é que dá para chamar de tropeço, empatar com o Fortaleza, mas com erros individuais, o Palmeiras deixava 2 pontos contra o Fortaleza em casa. E naquela rodada, o Botafogo, com o gol do Gregory, ganhava do Bragantino na reta final. No finalzinho do jogo, mental. Finalzinho do o Botafogo tinha mental e o Palmeiras não tinha. Aí o Corinthians derrota o Palmeiras num jogo que parecia que ia ser uma goleada histórica para o Palmeiras, mas o jogo mudou. Mais duas entregadas do Palmeiras, o jogo mudou, o Corinthians venceu. O Botafogo venceu o clássico jogou dele. Muito clássico, hein? Claro. O Corinthians jogou muito. E aí, 6 pontos de vantagem. Só que a crise no Palmeiras dura muito pouco. O jogo seguinte foi uma partidaça contra o Grêmio, 30 finalizações, 1-0. E o Botafogo tropeçou contra o Cuiabá. A diferença já voltou a 4 pontos. Né? Na rodada seguinte, Cara, eu não sou obrigado a usar a palavra sorte, não gosto dessa palavra, mas o Palmeiras, além da competência, deu muita sorte. O Bahia jogou muito melhor do que o Palmeiras. Placar final, Bahia 1, Palmeiras 2. O Botafogo jogou melhor do que o Galo. Placar final, Botafogo 0, Galo 0. A diferença caiu para 2. Aí vamos para o jogo de sábado. O Palmeiras enfrentava o Lanterna. Como disse o Abel, imaginava fazer 3, 4 gols, só foi fazer 1, ainda no primeiro tempo. E o Botafogo vai buscar o empate contra o Vitória, com muito domínio de posse de bola, muito cruzamento, mas 1-1, contra um dos melhores times do retorno. E aí o Palmeiras passa o Botafogo nos critérios de desempate. Esse é o enredo dos últimos 5 jogos. E teve jogador expulso também, né? De quem foi expulso nesse jogo, né? No final. No final. No final. Foi completamente fora de si. Exatamente. E que bom que a gente vai ter esse confronto, né? Legal. Claro que pontos corridos, né? Acho que esse debate já até ficou para trás. Mas é legal quando tem dos 2 times empatados com 70 pontos e vão se enfrentar hoje. Vai ser a final? Não vai ser a final. Para o Palmeiras é um pouquinho mais. Eu acho que se o Palmeiras ganhar, praticamente assim, 99,9% acabou, porque ele vai ficar 2 rodadas de diferença. E ele vai abrir 3 pontos e 2 vitórias a mais. Isso, ou seja, vai ficar 2 rodadas Exatamente. do Botafogo. E acho difícil tirar. Agora, empate ou vitória do Botafogo, o campeonato continua em aberto. Claro que se o Botafogo vencer, retoma o favoritismo por estar à frente. Mas assim, baita campeonato, é isso. Um aqui desliza, lá na frente outro desliza. Hoje não, né? Amanhã a gente vai ter essa sentença final entre os dois. Botafogo, aguardemos, mistério. Jogos que restam para os dois até o fim do campeonato. Tem o confronto direto nessa terça-feira, conhecido como amanhã. Aí tem a final da Libertadores. O outro jogo do Botafogo é simplesmente o melhor time do retorno no Beira-Rio, o Internacional. E o Palmeiras vai visitar um Cruzeiro que agora precisa muito de resultado depois de perder a final da Sul-Americana. Mas, inegavelmente, você olha para esses confrontos e fala, cara, a missão do Botafogo parece muito mais difícil. Sim. E, paradoxalmente, taticamente, pode até ser um jogo mais afável para o Botafogo, já que o Inter vai sair para a partida e o Botafogo tem tido dificuldade de enfrentar retrancas. Mas é a qualidade do Inter. Na última rodada, o Palmeiras vai receber o Fluminense e o Botafogo vai encarar um São Paulo que a gente não sabe ainda quais serão as pretensões. Por exemplo, se o Botafogo ganhar a Libertadores, é provável que o São Paulo já esteja garantido na fase de grupos. Vai aumentar uma vaga via brasileiro. Se o Galo ganhar a Libertadores, é bem possível que o São Paulo precise de resultado na última rodada, precisando de vaga direta. Hoje, o São Paulo não tem vaga direta. Ele está com 59 pontos, né? A diferença é grande para o Cruzeiro, né? 12 pontos. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, acho que praticamente o São Paulo é time da fase de grupos. Praticamente não, será time da fase de grupos, né? Então, são as missões que restam
Por exemplo, eu olho assim a lista de jogos, eu opino que a missão do Botafogo é muito mais pesada. Não só pelos adversários, mas por ter uma final de Libertadores no meio do caminho. O Palmeiras vai jogar só esses 3 jogos. O Botafogo joga Além uma de final jogar fora contra o Palmeiras. Sim, além de jogar fora contra o Palmeiras. E o Palmeiras sabe viver essa realidade, né? Ah, tem que decidir, peraí, deixa eu ficar aqui tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras sabe ocupar esse lugar, né? O jogo contra o Flu talvez seja um pouco complicado. O Fluminense vai estar no desespero ali para escapar do rebaixamento, né? Talvez mais Depende das complicado rodadas, no né? Botafogo. Pode chegar livre também, né? Mas assim, ele tá ali, né? Sim. Por outro lado, é isso, cara, fazer projeção nesse campeonato, cara. Não, é isso. Botafogo e Cuiabá, você fala, vai ganhar do Cuiabá. É isso. Né? Vai ganhar do Cuiabá, vai ganhar do Vitória, quem fez essa projeção. Eu já falei, você tem que acordar, olhar pro espelho e falar, eu vou vencer. Como você está vencendo o debate? Por quê? Na semana passada, aqui mesmo, Coluna neste agora, Bruno? programa, neste nome... É compensando o joelho, que ele É tá que vai entortando. compensando. Nessa última hora, mas o ombro ele falou pra mim tá zerado. não tem situação pra resolver mais. Ô Zé, final de semana eu tava aqui, aí encontrei A uns nuca, então, amigos tá uma dor palmeirenses. terrível. Rapaz, quando E saiu aí? o gol de um lado e saiu o E gol aí? do outro, Como que foi? só faltou virar do avesso. E este é o assunto agora. Mande o seu vídeo pra cá. Não, mas eu queria pra saber gente realmente. falar. Queria saber porque assim, o Marcel, eu O cheguei Marcel lá na hoje falou que já é redação, o Marcel campeão. Alonso, nosso editor-chefe. É, o editor. Vou Cantando, defender ele, falou que cantando não. o hino Fita no verde. Palmeiras, né? Faixa na gaveta. Cara, ele não para de Hã? gritar aqui. Veio com a camisa já. Zé, aliás, em campeão. instantes, Como a é que funciona, Marcel? coletiva do Arthur mística, Jorge, hein? É a mística? O Jorge pediu pra falar. Aliás, o Arthur Jorge pediu pra falar, vai falar no Botafogo, e daqui a pouco vai ser aqui no horário do programa, a gente vai acompanhar a entrevista coletiva do Arthur Jorge, treinador do Botafogo. Mas vamos focar aqui um pouco em relação a esta disputa do Campeonato Brasileiro, porque você já alertava, agora o Palmeiras só depende dele. Botafogo também. Mas- Exato, Botafogo também, só que se dá empate, e se dá empate? Aí, Botafogo tem que ganhar uma e o Palmeiras não pode ganhar outra. Ah, então Mas se o Botafogo ganhar as 3, é campeão. Ou não também, é? claro que é. Tá bom. Se o Palmeiras ganhar as 3 também, campeão. Campeão. Também campeão. Só pra saber. Mas o Bubu O Inter- vem do o Inter futuro apareceu trazendo ali o que na vai tabela, acontecer. O Internacional chega para essa briga toda. Como é que você avalia essa disputa? Cara, o Rodrigo Bueno, já que você adiantava, inclusive Você que vem do em um tom de deboche. Na verdade. semana passada Como foi quase criticado quando apelou para o deboche com Pedro Ivo e falou: campeão, se você quer brigar com a tabela, troca soco aí com os números. E parece que os números Bubu, mudaram. manda um recado pro Pedro Ivo que eu tenho certeza que vai chegar. chegar. Vai. Não, Olha na câmera. Eu não vou mandar um Vou ligar recado pra ele. pra ele, vou Vai. dar um presente pra ele. Epa. Porque ele foi fazer a cobertura da seleção, Presente foi pra misterioso? Salvador, e ele trouxe pra mim um presente misterioso. Aliás, vocês estão vendo que... Caiu. Já caiu? Porque um pedido meu aconteceu logo no primeiro dia. Eu fiz pedidos de curto prazo. Ah, correto. Você é um imediatista, né? Você é E o meu último pedido eu vou revelar aqui. Você quer Foi resolver quando rápido. caiu a fitinha laranja do Senhor do Bonfim. Eu pedi pra ter razão. Falei, eu quero estar certo. Eu quero ter razão. Pra eu ganhar o debate, eu quero Você não ter é razão. teimoso é quem teima com Então, você, né? o presente Ele não que o pediu, Pedro você Ivo não me pediu deu isso. acabou Meu indo Deus pra do ele. céu, Você vê, cara. caiu ali. Na hora que o Palmeiras assumiu a liderança Ele do não pediu campeonato, eu aí? tive razão. Porque eu avisei. A fitinha foi embora. Tô aqui pra quê? E o nosso apresentador aqui, ele sabe, o Edu. Eu aviso, eu antecipo. Quem você abraçou? Conta E pro quem Prates. não me escuta acaba se machucando. Prates, acabou. Foi É isso que isso? aconteceu. Prates, ele abraçou entendeu? o Palmeiras. Eu avisei, olha a tabela Ele do abraçou. Botafogo é mais difícil. O Palmeiras, se empatar em pontos, ele vai ser campeão porque ele tem vai ter maior número de vitórias. Mas não acabou o Aí todo campeonato. mundo, mas não importa, o Botafogo é líder. Não importa, o Botafogo é líder. Não tem argumento, o Botafogo é líder, o Botafogo é líder. Pega a tabela hoje, você que tá em casa, não sabe muito bem como é que tá. Tem gente que chegou hoje de outro país, de outro planeta, né? É raro, Tem a mas classificação acontece aí, põe na Tem tela agora- aí, ô Marcelo. Tem? Aí, o cara, pô, mas o que Ele pediu a aconteceu, cara? tabela? O Botafogo Põe aí, já era ó, olha lá. campeão. Ele tinha o Cuiabá em casa, ele tinha o Vitória em casa, ele tinha o Criciúma em casa. Olha lá a Ele tabela. jogou em Campo Neutro com o Atlético Mineiro sem torcida, com um a mais. O que aconteceu? Olha o que E aconteceu. não ganhou nenhum desses jogos. Vale lembrar que o Vitória, esse Vitória que tá todo mundo falando aí, ganhou do Palmeiras no Allianz Pronto, Parque. falou tudo, Não foi Nath, qualquer arrebentou. time que enfrentou o Arrebentou. Botafogo também, não. Cadê o Vitória? Peraí, vamos ver. Tá, Não, espera um pouquinho. Fala da classificação que apresentou Então, aí, aí, ó. o que aconteceu? O que aconteceu? Lept. Eu avisei. Quem é Vai esse ter Leite uma aí, toda hora final, aparece? antepenúltima rodada, vai ter uma final. É um campeonato de pontos coisas, mas tem final. E você falou mesmo. É final. Tem campeonatos que tem final. Esse aí vai ter. Que nem teve em 2005 Corinthians e Inter, no Pacaembu, ele foi praticamente a final do campeonato, lembra? Né? Grande, Márcio. O que... É. Márcio Rezende? O Tinga tá rodando até agora. O Prates, ele Eu criou lembro em fontes e 2005 amigos. e lembro 10 anos antes também no Não, Pacaembu, lembro bem. O Márcio Pode Rezende seguir. Freitas é um dos grandes amigos que o Prates fez no É. mundo do Pode seguir, futebol, do pode esporte. seguir. Siga, vai. Então,
Só que o que a gente imaginava? O Palmeiras precisa se esforçar, se matar, pra chegar no jogo com o Botafogo, pelo menos 3 pontos atrás, porque aí ele pode ganhar o confronto direto. O Palmeiras não precisa mais fazer isso. Ah, não? O Palmeiras não precisa, o Palmeiras empata esse jogo. Aí o Botafogo vai ganhar o troféu. Não nada empatar. O Botafogo vai ganhar vários troféus. Empatou o jogo, o Botafogo não perdido do Palmeiras. O troféu, ele ganhou o troféu não perdido do Palmeiras. Você é debochado. E aí tem um troféu, o melhor futebol. Não acabou, Bubu. Não acabou, então. Não vai pro Mas meu, impacta. Um argumento foi dizer assim, não, mas o Palmeiras já venceu o Botafogo, vamos dizer assim. Não, e nem precisa. O Palmeiras empatar e continuar líder. Cara, como você tá debochado, cara. Não tô debochado. Se o Botafogo for campeão, os caras vão mandar vídeo aqui. Mandem vídeos sobre... Você manda seu vídeo. Então deixa eu avisar. Você tá falando troféu não perdido do Palmeiras, olha lá. 6195 9108. Manda aí. Fala pra câmera 3 se você tá torcendo do Botafogo. Botafogo, você quer ser campeão brasileiro? Você tá afim? Tá com vontade? Sim, claro que quer. Vem aqui em São Paulo, vai no Allianz, que fica aqui perto, ele tá no Sumaré. Manda aí vídeos. Aqui pra baixo, aqui, vai lá e ganha do Palmeiras. Ganha do Palmeiras. Vídeos. Se você não fizer isso, você não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque depois você tem desgaste emocional, físico de uma final de Libertadores, tem o Internacional, que é o melhor time do retorno. Então a tendência é o Palmeiras ganhar os outros 2 jogos. Então a única chance que tem o Botafogo pra mim é ganhar esse jogo. Retomar a liderança. Cara. Então, era mais fácil ter vencido o Cuiabá em casa, era mais fácil ter vencido o Criciúma em casa. Se tivesse vencido esses 3 jogos, ele já era só 9 campeão. pontos, já era campeão. Ô, Zé, a vantagem era Agora, amigão, tem que mostrar o Botafogo pra todo mundo, inclusive meu pai, que é o primeiro cara que me ensinou futebol, seu Nestor. Conhece muito futebol, mas muito mais que você. Não vamos comparar. Eu tava assistindo com ele, Botafogo 4-1 Flamengo. Ele falou, cara, esse time do Botafogo é espetacular. Tem que metade do time da seleção brasileira. Chama-se oscilação que tá acontecendo agora. Então o Botafogo ganha o troféu melhor futebol do Brasil em 2024. Só que ele tá numa semana que pode terminar com o troféu melhor futebol, não perdido do Palmeiras, não perdido do Galo e sem nada nas mãos, sem nenhum troféu brasileiro nem Libertadores. O Prats tá indignadíssimo com essas suas frases. De um jeito, parece que já acabou tudo. Não acabou. Mas a vantagem era de 6 pontos. Eu tava conversando com o Prats. Quando tapa não cair era melhor. Por exemplo. Mas, ó, a vantagem era de 6 pontos. Então, agora... Mas a vantagem já teve de 1 ponto também. Tudo bem, eu também acho. Só falando aqui. Eu tive um pequeno debate aqui, a Dani participou lá do Paraguai, o Pedro Ivo tava aqui, e eu falei, quando acabou aquele jogo, Atlético 0, Atlético Mineiro 0, Botafogo 0, você via a tensão. Os caras fora da casinha no Botafogo, controle. Olha o Barbosa, o que foi, saiu caçando o jogador. Parecia que tinha perdido o campeonato ali. O pessoal percebeu, eu acho. Pô, a gente tá jogando sem torcida do adversário, jogamos com a mais um tempo inteiro e não conseguimos vencer. Criamos 200 chances e não ganhamos. Enquanto isso, o Palmeiras estava jogando mal contra o Bahia e ganhando fora. Aí você vê o Luiz Henrique saindo lá, mandando pegar não sei o quê. Né, tal, um time destemperado. Falar disso. Entendeu? Então, aí criou-se uma narrativa esse ano que é meia verdade. Que o Botafogo desse ano é totalmente diferente mentalmente do ano passado. Não é. Enquanto um time grande que tem trauma não é campeão, ele continua carregando isso. O Corinthians, quando ficou 23 anos na fila, o próprio Botafogo, quando ficou 21 anos, entre 68 e 89, até ganhar um título e tirar aquela ziga, aquele peso, é um inferno. Então, o Botafogo mudou. Hoje, o Botafogo tem muitos jogadores que não estavam no ano passado. Tem um técnico que não estava no ano passado. Mesmo assim, você consegue carregar esse estigma. Entendeu? Duas vezes anos seguidos em que o brasileiro tá no teu colo, amigão. Tá aqui, ó, uma mão e meio na taça. Todo mundo reconhecendo o Botafogo como campeão, o melhor time. E chega na reta final, ele fraqueja. Quase que ele sai da Libertadores pelo Palmeiras. Lembra nos últimos minutos aquele sufoco ali? Foi uma grande classificação. Foi uma grande classificação. O Palmeiras e o São Paulo fora de casa. São Paulo também. São Paulo fez 5 no Penharol. Mas o Botafogo nos minutos finais quase que entrega os 2 jogos. Discordo. Então, ali são jogos pontuais. O contra o Palmeiras na Libertadores aqui no Allianz. Contra o São Paulo no Morumbi, e que o Botafogo quase que rateia. Mas os jogos são dificílimos, Bobo, pra ganhar. São, mas assim, você tá entendendo? Psicologicamente, o Botafogo só vai se livrar desse trauma, desse estigma, quando ele ganhar um campeonato importante. Então, por exemplo, o jogo de amanhã é final. Tem a final no fim de semana da Libertadores, só que é uma final. Ou, se ele é tão bom assim, ele tem que ganhar o jogo. Se empatar já era, amigão. Porque ele perdeu pontos que permitiram ao Palmeiras chegar com uma vantagem para esse confronto, a vantagem do empate. A gente tem aí ainda os jogos dos times? Nós temos aí, Marcelo. Até para abrir para debate aqui, os jogos que restam dos times, a gente tem alguma tela ou a gente pode falar aqui?
Você lembra que o ano Mas passado... só pra te lembrar que o Botafogo nos jogos grandes rendeu mais do que o Palmeiras. Então vamos ver agora. Por isso Só que eu tô que você falando vê com a assim. sua ironia Vamos ali. ver. Não, é ironia. Perdeu do É que Palmeiras. quase eu quero ver o quase classificou contra o São Paulo. Você tá Mas eu tô concordando alguns pontos, eu tô Mas o Botafogo vencer o Palmeiras. Então é o seguinte, Desafiando o o ano Manequinho, passado, tá lá em frente ao- onde ao terminou o Botafogo? O Botafogo ficou no G4. A gente ficou flertando o título, a gente já entregando a taça do Botafogo, o Botafogo não ficou no G4. Pega a tabela, se bobear, Não vai ficar no G4 também. é possível, matematicamente, porque ele tem um confronto direto com o Inter. Então, vamos supor, ele perde do Palmeiras em São Paulo. É anormal? O Inter Palmeiras já tá classificado no Allianz pra ganhar? Ganha do Palmeiras Aí de São depois- Paulo, fala pra mim. Tá Se bom. ele ganha do Botafogo, deixa- Calma, Vamos ver. assista o F90 amanhã. Não se precipite. Ele vai dar o palpite dele Entendeu? amanhã. Então, É você- amanhã, Guerreiro. Calma. Ele vem amanhã. O Zé fala muito quando o Zé jogou na Keep Europa, calm. ele falava dos adversários em inglês. Keep calm. Ele falava, ele cara, falava mesmo. Keep calm. Você nunca falou isso, né? É, Falava. Então, é o seguinte. Então, imagina, Eu Botafogo falava. perde do Palmeiras. Perde do Palmeiras. São Paulo, normal. Então, normal. 1x0, Palmeiras e tal. Vai jogar com o Inter, que é o melhor do retorno Não, lá. primeiro sábado pode Não, levantar mas tô falando do troféu. brasileiro. Ah, tá. Perde do Inter lá. 2x1 Inter. Tá, se o Botafogo ganhar a Libertadores, 2 a 1. você vai mudar seu discurso. Tal. Vê aí. Vai falar outra coisa. O Fortaleza pode passar ele, o Inter pode passar ele. Sim. Pode passar, acabar em terceiro. Corinthians o Botafogo. também pode. Como o Botafogo pode ser campeão, Bahia. fazendo o melhor jogo É, aqui. e- E não entendeu? perdido o Palmeiras, mas ganhou. Cadê? Exatamente. Então a situação complicou demais. O Botafogo se colocou numa situação desconfortável e desagradável, porque ele está tabela correndo de sério isso, sim. risco de, pelo segundo ano seguido, ter o troféu quase ganhar o brasileiro. Foi o melhor time e quase ganhou o brasileiro. E justamente pro mesmo adversário, que tem isso uma você rivalidade tem um de ponto. direção. Isso você tem um John ponto. Textor e Leila. Leila que foi reeleita agora, informação. Nós vamos falar eleita já mais desse presidente tema. do Palmeiras. É mais uma vitória dela pessoal contra o John Textor. Os dois que ficaram tão rivais, ela tá de novo ganhando na reta final, ultrapassando, como se fosse um Verstappen. O caminhão que a gente Um tem. caminhão. Como que é o Verstappen? O Verstappen é assim, ó, lept. Bom, a gente tá vendo então aí, né? O pessoal tá apavorado com o Palmeiras, que é líder do campeonato, 70 pontos, 21 vitórias e 29 de estado de gols, seguido por Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Internacional e São Paulo. Cruzeiro, que perdeu a Sul-Americana, tá aqui em 7º lugar, por enquanto garantindo a vaga na pré-Libertadores, mas o Bahia tá aqui um ponto atrás, o Corinthians tá 3 pontos atrás, embora o Corinthians tenha 2 vitórias a menos que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá com a vantagem para cima do Corinthians, mas não para cima do Bahia. O Cruzeiro vai torcer como nunca pro Botafogo ser campeão da Libertadores. Por quê? Porque ele garante que pelo menos aqui o 8º lugar, ou seja, ele e o Bahia hoje, né, vão para Libertadores. Agora o Corinthians está chegando, o Atlético pode vir a chegar. E o detalhe, né, o Atlético tem um jogo contra a Juventude, jogou com o São Paulo e empatou, né? Vai ter um jogo contra a Juventude na terça-feira, semana da Libertadores. Bobear, o Juventude até ganha esse jogo aí, vai saber. Reservas do Atlético. Mas se o Atlético ganhar, ele vai a 47 igual ao Cruzeiro. Só que ele tem 3 vitórias a menos, né? Aí que tá, o Atlético tá difícil para ele passar o Cruzeiro aqui, eu não sei. É que no ponto pode passar, né? A pontuação pode até passar, o Cruzeiro não vive um bom momento, o Atlético também não. O Bahia pode voltar a jogar bem, que talvez essas últimas 3 rodadas. Mas o Corinthians tá com cara de que vai pra Libertadores, em perder pra nós ano que vem. Tá na cara que vai ser eliminado pelo Palmeiras ano que vem. Tá pedindo pra passar vergonha ano que vem, se não for pra um Tolima, né, da vida. Ou pra um Guarani do Paraguai, como já é tradição do Corinthians, que inclusive não passa nas catracas dos eventos da Libertadores, né? Como já diria ali Fábio Sormani. Palmeirenses e palmeirensas, né? Como diria o outro, né? Ou a outra, vamos colocar aí a chance de título. Palmeiras com 69,74% de chance de título. Botafogo 28,80% de chance. O Fortaleza 0,83%. O Flamengo 0,38%, ao contrário. E o Inter 0,25%. Essa chance de título aí dos times no Campeonato Brasileirão. Meu irmão, obrigado pela sua audiência, pelo seu comentário aqui embaixo. Essa chance de título você acha que faz sentido? Será que vai aumentar quando a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo vier? Para quanto vai aumentar? Para 90%? Eu acho que quando o Palmeiras ganhar do Botafogo na terça-feira, isso aqui vai de 69,74 para uns 96,8, alguma coisa assim. Vai ser grande, né? Eu vejo você lá então. Já deu like, já comentou, já clicou aqui? Sabe que você tem que comentar, porque quanto mais você comenta, mais você garante que os palmeirenses vão receber os conteúdos. Então comenta aí para você ver os próximos vídeos, que são de análises também. E eu fiz tanta análise aqui que nem tanta gente assim viu em relação aos outros vídeos que eu faço. Essa talvez não gosta tanto de análise, né? Mas tudo que eu falei concretizou-se. Tá? Tudo que eu falei concretizando. Inclusive o Palmeiras chegar na terça-feira líder contra o Botafogo. Tem vários vídeos meus aí onde eu falei isso.
que a gente chegaria líder contra o Botafogo. E tá aí, tá dito e feito. Aqui tem uma análise, aqui tem um entendimento do que tá acontecendo do futebol, que poucos têm, né? Porque eu não vi ninguém com esse tipo de análise, né? O pessoal ali que achava que estava falando a realidade, quando, na verdade, o sonhador é que estava acordado na real, né? E os que estavam achando que estavam na realidade, estavam sonhando que estavam na realidade. Essa é a grande verdade. Vejo você no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva. Avante, palestra!